A Lágrima de Vidro, capítulo 29. Adiaremos nosso treino por uma semana ou mais, dependendo da gravidade de seu ferimento, disse Zion Presley ao deitar Grécia em sua cama. Axel estava boquiaberta. Minha senhora, o que aconteceu? Ela caiu do cavalo, respondeu o general. Está com a perna ferida. Vou chamar um médico imediatamente para te examinar, senhorita. Sem esperar respostas, Axel correu pelos corredores do palácio. Quando o general também já estava prestes a sair, Grécia segurou-o pelo braço. Zion, espere. Zion havia conquistado o título que possuía. Era um exímio lutador, o melhor do reino, e fora reconhecido por isso. Acostumado aos campos de batalha, mas totalmente vulnerável para lidar com o olhar de uma mulher. Uma mulher em especial, ele hesitou em se voltar para ela. Cada vez que Grécia o encarava, seu olhar não era vago. Seus olhos pareciam contar 17 histórias por segundo. Ela possuía um olhar firme, como o do leão. Zion nunca tivera envolvido com uma mulher antes, porque nunca alguém havia chamado sua atenção. Seu foco sempre estivera voltado para a lança e a espada no lugar da curva de uma mulher. Mas algo que nenhum dos dois poderia negar era que se sentiam extremamente atraídos um pelo outro. Não de uma forma vulgar ou convencional, mas de um jeito intensamente puro. Eles ansiavam a companhia um do outro, e mesmo quando se despediam, deixavam seus pensamentos. Embora ainda não soubessem nadar nas águas dessa paixão estranha, ambos sabiam já estar completamente encharcados, ainda que não admitissem. Cada um tinha sua forma de lidar com suas emoções. Grécia agia por impulso e depois se torturava em pensamentos. Zion, por sua vez, era frio e ríspido, quando se sentia ameaçado ou fora de controle. Ele desejava se aproximar da fogueira que ela oferecia, mas seu único escudo era um coração feito de gelo. Em contrapartida, o toque de Grécia em seu braço era quente. Deitada, seus cabelos loiros escuros formavam uma moldura engraçada nas laterais do seu rosto. Ela era linda, reparou Zion. Mesmo doente, mesmo descabelada, mesmo do avesso, era linda. Ele esperava se casar algum dia, mas sempre sonhara com um relacionamento como os das histórias que seus avós contavam. Desejava algo arrebatador, mas isso ele não poderia ter com Grécia. Apesar de ter pensamentos inteligentíssimos e peculiares, ela ainda tinha atitudes extremamente infantis que não cabiam a uma esposa madura. Isso frustrava em dois sentidos. Em primeiro, por ela não ter atitudes inconsequentes, que não caberiam à esposa sensata que ele desejava. Em segundo, porque o fato de pensar nisso dizia o quanto ele se importava. Ele tentava se proteger com seu escudo de gelo, mas a cada segundo em que ele era preso ao olhar dela, ela o derretia, transformando seu forte escudo em água sob seus pés, fazendo-o deslizar para mais próximo dela. Na defensiva, ele balançou a cabeça. Precisa de mais alguma coisa, princesa? Entendendo o recado, Grécia soltou o braço do general. Não, disse por fim. Não preciso de mais nada, general. Obrigada. Zion parou ao chegar à porta, parecendo hesitar. Amanhã venha checar como está. Checar? O que ela era? Uma carga? Desde o ocorrido na área de treinamento, quando ele ajudara a enfrentar a sala de Drago, muitas luas haviam se passado e com elas boa parte da cordialidade e palavras formais. Eles haviam nutrido uma amizade deliciosamente sincera e recíproca. Por que voltar com todo esse tratamento formal? Ele era um homem forte, destemido e aparentemente leal, mas ao mesmo tempo fácil de perder. Minha senhora, o médico está aqui, disse Axel, sem achar necessidade de novos cumprimentos. Mande-o entrar, respondeu Grécia, ajeitando-se. Um senhor não muito velho entrou pela porta, atrapalhando-se com seus equipamentos aparentemente pesados. Ele era baixo e sua careca reluzia pelo fogo das lamparinas presentes no quarto. Como estamos hoje? Perguntou. Minha perna dói. Vamos dar uma olhadinha. Ele puxou seu banquinho para mais próximo da cama em que Grécia estava deitada. Constrangida e com dor, ela se encolheu quando ele afastou o lençol para olhar sua perna. Sente dor?
Perguntou ele após encostar, apertar e puxar alguns pontos de seu corpo. Grécia gemeu em resposta. Bem, iniciou o médico. O osso de sua perna esquerda rompeu, está quebrado. Preciso colocar no lugar. Gostaria de algum pano para apertar contra os dentes? Grécia respirou fundo. Não, estou bem, pode ir. Ela fechou os olhos com força. Tec, tec, crac. Com um gemido afogado e um grito abafado, Grécia se deixou cair na cama. Respire, Grécia. Passou, já passou. Ela repetia freneticamente, suando frio. Você é forte. O médico começou a guardar seus equipamentos. Virei te visitar. É só isso? Perguntou ela. Acredite, você precisa de repouso, mas não é nada com que deva se preocupar. Em alguns dias já deve estar recuperada. Obrigada. A visita foi breve. Na velocidade em que viera o médico, se foi. Após sua partida, Grécia acelerou sua respiração, até então moderada, permitindo-se expressar a dor. Dói muito, senhorita? Perguntou a dama preocupada. Tem algo que eu possa fazer? Grécia riu em meio à dor, ao pensar que a primeira coisa que passou por sua cabeça foi pedir um pedaço de bolo de nozes, mas não faria aquilo. Após pensar melhor, falou. Entreter-me. Depois de algum momento, a jovem dama acenou. O general parecia preocupado, ainda que distante. Oh, céus, Axel, exclamou Grécia em tom de reclamação. Não há nenhum outro assunto para me distrair? Desculpe, princesa. Ao ver a crise de riso que cometeu, sua senhora perguntou. O que houve? Axel, traga-me um bolo de nozes, por favor, disse ela entre gemidos e risadas. Axel retribuiu seu tom divertido. É pra já. Sozinha no quarto, Grécia agradeceu por terem esquecido a janela aberta. A fria brisa da noite tranquilizava seu corpo trêmulo. Com o rosto virado para a janela, Grécia pôde ver o céu estrelado que a noite lhe dera de presente. Ela sorriu ao pensar que reconhecera o brilho de uma das estrelas como sendo o brilho de Intenses. E sorriu ainda mais com a possibilidade de um dia poder conhecer todas elas pelo nome, assim como o leão branco. Ela não sabia se conheceria ou não, mas fazia bem pensar que sim. O leão era cheio de mistérios. Com ele sempre havia surpresas. De súbito, ela lembrou-se dos presentes diários que ele deixava em seu quarto. Devido à sua prepotência em andar a cavalo pela primeira vez às escondidas, ela ficaria alguns dias de repouso sem poder procurar as surpresas que o rei escondera. Ao longo dos dias, ele já havia dado inúmeras coisas valiosas, embora nem sempre valiosas por sua riqueza material. Elas eram de um valor inestimável ao coração. Os presentes a forjavam para ser melhor. Com eles, ela entendia cada vez mais seu próprio valor e o seu lugar no reino. Talvez um dia venha conhecer suas irmãs também intensas. Ela sussurrou para si antes de adormecer. Ela despertou ao ouvir a movimentação fora do quarto. Como ela está? Grécia pôde ouvir a voz de Zion conversando com Axel. Seu cansaço não a permitiu mover-se ou abrir os olhos, nem quando ela o ouviu entrar no quarto. Ainda não sei, não acordou, respondeu Axel. Mas dorme de forma serena, meu senhor. Veja, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não hesite em chamar-me. Sim, senhor. Volto para te ver assim que terminar meus afazeres. Senhor, disse Axel de repente, se me permite perguntar, o que houve entre vocês? Aconteceu algo sério na floresta? Grécia imaginou o rosto de Zion ficando ainda mais sério e grave. Ele parecia escolher suas palavras com cuidado ao dizer. Aconteceu algo na floresta, mas já nos resolvemos e está tudo bem agora. Se me permite perguntar, arriscou Axel, o senhor se enfureceu com algo que ela fez ou o contrário? Zion observou-a dormindo antes de voltar sua atenção para a jovem dama. Não há nada que ela possa fazer para me enfurecer, disse, num tom mais suave do que desejava. Basta ela olhar para mim que eu esqueço até meu nome.